já de volta. Eu falei para você que seria rápido demais o intervalo. Estamos de volta ao vivo e em cores com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre hepatite, né? Com o Dr. Jefferson Calil, nosso médico, cirurgião gastrointestinal. Gente, antes de continuar nosso bate-papo, eu tenho aqui, ó, a campanha Preciosíssimo Sangue de Jesus. Mostra aqui com carinho, tá aqui, ó, na tela. Você vai receber, já recebeu na sua casa através da nossa revista. Eu vou virar aqui no meio. E aqui, interessante, gente, aqui que tem várias situações que você pode colocar nome de pessoas que estão enfermas, várias situações de enfermidade, causas, desemprego, enfim, você vai colocando nomes, vai destacar isso aqui e vai mandar pra gente, viu? Então, é a maneira também que nós temos de você interagir conosco, é claro, tudo isso nos ajuda a evangelizar e a gente também pede a sua colaboração, contribuição para a gente evangelizar mais e melhor aqui. Dúvidas? Liga para a gente assim, porque a gente recomenda. É mais uma forma de entrarmos na sua vida, no seu dia a dia, para você também nos ajudar a evangelizar, viu? Doutor, né? Perguntas estão chegando, graças a Deus. Quero mandar um beijo aqui, gente. Beijo com a salva de palmas. Atenção, gente, aqui, ó. Porque o Francisco de Oliveira, de Sumaré, São Paulo, acaba de ligar pra gente, ele ficou sócio. O que ele merece, time? Uma salva de palmas, parabéns. E também o José Martins dos Santos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, também reativou, ele é sócio, gente. Maravilha, parabéns. Aqui a gente faz festa, viu? Doutor, aqui perguntas estão chegando. A Luzineide de Amorim, Carneiro, Marques, de Campinas, aqui perto da gente. Obrigado, dona Luzineide. Ela há 6 meses, ela fez um exame, né? E acabou que ela entrou em contato com pessoas que tinham hepatite, né? Só que ela tomou as doses, etc. Ela pergunta se mais para frente, por ter esse contato, ela pode desenvolver a hepatite, pelo simples fato de ter contato. Que tipo de contato a gente não sabe, mas de repente no dia a dia, enfim, doutor, é a Luzineide. Perfeito. Boa noite, dona Luzineide, tudo bem? Obrigado pela pergunta, muito pertinente. Em relação à questão da contaminação, é difícil nós falarmos assim, saber um pouco do contato, como que foi esse contato, se foram utensílios domésticos, pertences também pessoais. Pode? Pode, se tiver um machucado na boca, né, usou uma colher, partilhou um copo e né, os dois estão com machucado na boca. Entendi. Então, esse contato familiar não é comum. Tá. Mas pode acontecer. Então, a recomendação para a dona Luzineide, eu acho que seria fazer os testes. Hoje o próprio Ministério da Saúde, o governo disponibiliza os testes, né? Para hepatite B, hepatite C, que são as que poderiam ser crônicas. Entendi. Hepatite A e E pegou, foi embora, né? Pode até ter tido contato, mas já curou. Agora, isso tudo que o doutor falou, assim, que pode ter contaminação, mas jamais, gente, a pessoa que tem hepatite não pode ser excluída, pelo amor de Deus, alguma. gente, assim, não fica lá no canto, fica lá no quarto, fecha a porta, deixa ela lá. Não, pelo contrário, tem que dar carinho, tem que dar atenção, tem que dar respeito, acima de tudo, né, doutor? É importante, perfeito, né? Frei. E, inclusive, o tratamento hoje, uma boa parte tem índices de resposta até de 90% de clareamento do vírus. Então, a pessoa fica sem o vírus, ela fica praticamente curada, um dos casos de cura. E em tratamento, mesmo a pessoa que não está em tratamento, tudo, mas as pessoas que estão em tratamento são pessoas que vivem normalmente. Entendi. Hoje, assim, mesmo o HIV é uma outra doença também. E nós olhamos para as pessoas na rua e não diz que a pessoa faz tratamento, que tem doenças. E a hepatite é a mesma coisa. Então, de forma alguma, é para evitar contato, afeto, não tem por que fazer isso. Essa discriminação. São pessoas normais, não vai ter um... Fazendo o tratamento está protegida, gente. Fazendo o tratamento está protegida. Importante, né? Agora, a Josefa Oliveira Monteiro, de Belém, lá no Alagoas. Belém, Alagoas. Obrigado, dona Josefa, pela participação. Um beijo para a senhora, viu? Ela tem histórico de cirrose hepática na família. Em uma consulta médica, o doutor, através de exames, diagnosticou que tem gordura no fígado. Isso é muito grave. Como tratar, né? Gordura no fígado, dona Josefa, chamada esteatose hepática. Eu sou profissional nisso, viu, gente? Porque eu já tive, eu tenho um pouquinho, né? Eu acabei de mostrar um exame, tem um pouquinho esbranquiçado o fígado. Esteatose grau moderado. Eu cheguei até o 3, né? Aí com dieta, com exercício, graças a Deus, foi baixando. De onde surge essa gordura, doutor? Perfeito. Esteatose aí. Dona Josefa, boa noite, obrigado pela pergunta, muito pertinente. A esteatose é muito comum, né? E a esteatose é o seguinte, é a gordura no fígado. Então o fígado fica branquinho. Ele fica amarelado. Amarelado. Quando nós fazemos... No exame fica branco. Fica branco. No ultrassom, como a gente brinca que é branco e preto, fica branco. Tá. É mais perto do... O amarelo é mais perto do... Como não é exame colorido, então é branco e preto. Né? É uma brincadeira. Mas quando nós olhamos o fígado mesmo, então durante uma cirurgia, alguma coisa, ele fica amarelado, carregado de gordura, né? Ele fica inchado, né? A gente vê o fígado grande, esse fígado com gordura.
ele pode ter esse componente metabólico, que acumula gordura no fígado, e pode ter o componente do álcool, aquilo que nós havíamos falado, que o álcool dificulta a saída da gordura normal, que passaria por ele. Então, o que nós chamamos de esteatose alcoólica e não alcoólica. O remédio também faz isso, né? Alguns remédios podem fazer, mas assim... A quantidade, digamos assim. A quantidade grande pode sim, Frei. Mas o mais comum é a história genética. Então, a pessoa tem uma predisposição genética de ter a esteatose, a gordura. Ela tem um sobrepeso, uma obesidade, é sedentária, come errado, tem diabetes, tem problema de colesterol. Então, o tratamento da esteatose, ele é multifatorial. Assim, se nós pudéssemos escolher uma coisa para fazer para tratar a esteatose, seria perder peso. Dieta e perder peso. Perder peso. Esse daí é... eficaz. É eficaz. Se perder 5 a 7% do peso corporal, por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos, está com uma esteatose, ela perder 7 quilos, a esteatose vai desaparecer. Já vai, no próximo ultrassom, já vai ficar tranquilo. Então é perder peso, querida, perder peso, fazer uma boa alimentação, etc., né? Isso vai tirando esse esbranquiçado do fígado, que é o amarelado, né? Então, chamado esteatose ou gordura no fígado. Obrigado pela pergunta, viu? Não esqueci da D, doutor. Da D, é boa. Não esqueci ainda, não. Boa, Frei. A Neuza Ferreira Moraes, de Bandeirantes, no Paraná. Obrigado, dona Neuza. Deus abençoe a senhora. Ela tem Parkinson, diabetes, toma muitas medicações e gostaria de saber se pode prejudicar o fígado. E o que poderia saber para não prejudicá-lo. Ou seja, a questão assim, tem pessoas que têm que tomar uma quantidade de medicamento, doutor. Ou seja, como é que eu posso me precaver disso? Perfeito. É a nossa amiga Neuza. Boa noite, Neuza. Tudo bem? Obrigado pela pergunta, muito boa. Que nós vamos falar das hepatites medicamentosas. Tá. Né? Então, qual que é a melhor forma de prevenção disso? É saber as medicações que está tomando. Então, estar acompanhando com algum médico. Né? E não, tomo isso, tomo aquilo, porque falaram, toma tudo. Às vezes está tomando remédios que agridem o fígado. Então, ter um médico que acompanha isso, que acompanha essas medicações. A dose é muito importante, o senhor havia comentado também, Frei, a dose, né? A gente brinca que remédio pode ser remédio ou pode ser veneno, né? Depende da dose. Então, remédios em excesso, uso abusivo de anti-inflamatórios, paracetamol, são remédios que agridem o fígado. Às vezes tem gente que toma desnecessariamente, Desnecessariamente. Doutor. Tem vício em remédio. Às vezes, eu tenho medo de ter dor, eu tenho medo de sentir aquilo, então eu já tomo antes. Não é para tomar antes, né? Então, ou faz um tratamento que é regular, de medicação de uso contínuo com algum profissional da área da saúde, que acompanha, que vê aquilo diariamente, mensalmente, desculpa, que acompanha, tem um acompanhamento, é mais tranquilo. Agora, a automedicação, tomei aquilo, tomei o outro, às vezes está misturando o remédio, está tomando uma dose altíssima de paracetamol, pode levar até uma hepatite fulminante. Paracetamol são aqueles protetores, doutor? O paracetamol é remédio para febre, é o Tilenol, remédio para febre, dor. E aí compra na farmácia, você vai lá, você compra... O do protetor são os prazóis. Os prazóis. E o paracetamol, então a pessoa vai lá, para dor de cabeça, toma, não, para febre. No final está tomando 4, 5 gramas de paracetamol, que é hepatotóxico. Deu uma dor na unha, já está tomando, né, E pode dar uma hepatite fulminante, pode até morrer, precisar de um transplante de fígado por conta disso. Não é brincadeira, né? A gente teve um caso recente, agora, até um paciente meu internou no hospital, uma hepatite por agrotóxico. Né? Então, às vezes vai preparar, vai usar produtos químicos sem a proteção adequada, pode ter esse contato e ter uma hepatite até grave, uma hepatite muito grave, pode levar a uma hepatite fulminante. Gente, então claro, graças a Deus, nosso país, ele vive da roça, do campo, enfim, e tem muitos fungicidas, muitos agrotóxicos, etc. Então, tem que ter um mínimo de proteção, gente. Proteção porque são venenos, etc., que tem uma finalidade que é para o mato lá, né? Para o bicho, para o mato, enfim, mas não para o ser humano. Então, tem que ter cuidado também de proteção, tudo isso, né, doutor? Perfeito, Frei, perfeito, muito bem colocado. A Odete Bastos Nunes, de Ijuí, lá no Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, participando aqui do Vídeo Saúde. Ela tem 78 anos de idade, tem um cisto no fígado. Há 2 anos quer saber o procedimento a seguir. O que é um cisto no fígado, doutor? Boa noite, dona Odete. Obrigado pela pergunta. Frei, o cisto entra naquelas lesões focais hepáticas, né? O fígado, ele é um órgão que tem muitas lesõezinhas, assim, a grande maioria delas benigna, como o cisto, né? A gente olha sempre as características desse cisto. Se ele é um cisto bonitinho,
conteúdo limpinho, tudo. Porque lembra que nós dissemos que é um órgão que produz bile e tem muitos canalículos de bile. E aí, por algum motivo que nós não sabemos, um desses canaizinhos pode dilatar. E aí forma um cisto. Entendi. Então é um cisto que nós chamamos seroso, cisto benigno. Ele é só esse conteúdo benigno, não tem problema nenhum. Dependendo das características, do tamanho, história familiar, tudo, a gente determina um segmento. Cistos pequenos, características benignas, não tem nenhum antecedente importante, muitas vezes a gente nem acompanha. Entendi. Tem cistos que não precisam nem acompanhar. O fígado, doutor, ele libera alguma coisa, por exemplo, alguma enzima que chega, muita gente reclama assim, ou até uma esteatose, sei lá, a pessoa sente um amargo na boca. Pode ser alguma coisa do fígado, doutor? Boa pergunta, Frei. Essa é... Aliás, não é minha, não é a Cristina, que é o diretor que está soprando aqui. Obrigado, Cristina. Cristina, boa noite. Excelente pergunta. Eu acho que deve ter 50% da população brasileira faria essa pergunta. Fala isso. Muito boa pergunta. Na verdade, o amargo na boca, né? Ele é característico da doença do refluxo, né? Tá. A gente até brinca que a gente chama a doença do refluxo de boca amarga, né? Porque volta chamada... É uma esofagite erosiva? Erosiva, pode levar a esofagite erosiva. Por que eu gosto de boca amarga? Faz sentido do fígado, porque tem a bile, cai logo no comecinho do intestino, como a digestão não está legal, essa bile ela reflui para o estômago. Tá. Então ela fica ali, essa bile no estômago. Não tem nada demais. E aí, como tem o refluxo, o conteúdo que estava no estômago de bile volta para a boca e dá o gosto amargo. Então, o refluxo, de fato, é de bile, né? Mas não caracteriza uma doença no fígado. Agora, muito menos esteatose. Porque a pessoa tem esteatose hepática, vai sentir um amargor na boca. Não. Não. Geralmente, quem tem esteatose é a pessoa sobrepeso, obesa, sedentária, tem hábitos errados de alimentação, que tem uma associação grande com refluxo. Entendi. Então a pessoa tem as duas doenças, né? Tem refluxo e esteatose. Vamos visitar. A gente ficou de falar da D, doutor. Da D, a hepatite D. D. Né? O vírus D, ele é um vírus que essencialmente ele precisa do vírus B. Então, se não tiver infecção pelo vírus B, não tiver o vírus B... O vírus B é esse, doutor, que é sexual ou contaminação. Contaminação. Qualquer porta de entrada, um machucado, qualquer coisa. Tá. Então, o D, ele também é a mesma transmissão, mesma forma de transmissão sexual e por contaminação parenteral, que a gente chama, que é qualquer porta de entrada, machucado, agulha, esses materiais para fazer a unha e tudo mais. E a D, ela precisa da B para viver. Então, tem duas formas de contaminação, de pegar o contágio pela hepatite D, que é ou a co-infecção. A pessoa tem hepatite B e D e passa as duas juntas no mesmo momento. Tá. Ou o que a gente chama de superinfecção. A pessoa tem hepatite B e ela tem contato com a hepatite D. E aí, como ela já tem o vírus B, o vírus D... D, fica... o D vem e se aproveita do vírus que já existe na pessoa. Aproveita que o portão está aberto e entra. Exatamente, já tem o vírus B. Então ela precisa do vírus B, seja no mesmo momento da infecção, ou a pessoa já tem a B e a D. Por isso que não se fala muito de vacina para hepatite D. Por quê? Porque se você... Tratando da B... Exatamente. Se você previne a B, você não tem D. Okay. Agora, eu fico imaginando assim, doutora, assim, tem um fígado aqui, Aí, de repente, eu vou lá pegar o fígado, o doutor Jefferson, que entende da coisa aqui, você vai lá e pega você. Atenção, grupo da hepatite A, para cá, hepatite B para cá, C para cá, D. Ou seja, como é que é essa salada, doutor, de vírus assim, na hora de identificar? Porque um exame lá, o TGO, TGP, etc., né? Ou seja, é hepatite D, hepatite B... Não está lá escrito. Como é que eu sei? Excelente pergunta, excelente. Porque muitas vezes os pacientes vêm com elevações do TGO, TGP e falam, doutor, mas eu tenho uma hepatite. Que hepatite que é essa? Então existem exames específicos para cada hepatite. Para hepatite A, para B, para C, para D e para E. Né? A E não é muito comum nós testarmos. Tem algumas regiões que tem mais. A D também não é tão comum nós vermos, o clássico é a B e C, essa daí. E dentro delas tem proteínas específicas, busca o próprio vírus, identifica o vírus, quanto de vírus tem. Hoje o armamentário laboratorial, né, os exames laboratoriais são bem sofisticados, então a gente consegue quantificar quantos vírus tem, né, quantas cópias.
Então mas consegue identificar o vírus. Quantos e que tipo de está lá? Tem uma curiosidade, o senhor levantou a lebre? Tá. A salada de vírus ali? Existem algumas variantes desses anticorpos que podem dizer para a gente se é uma infecção recente ou não. Por exemplo, hepatite A. Fui lá, vou fazer... Que é para o alimento, etc. Que é aquela que a gente pega. Aí eu fiz um teste e veio positivo, hepatite A. Será que eu peguei agora, fiquei meio ruim, não tive icterícia, não fiquei amarelado, mas eu fiquei meio ruim? Será que foi agora? Ou será que é uma coisa que eu peguei... incubada. Eu já tive há muitos anos e... Existe um marcador, IgM, que é uma imunoglobulina, um anticorpo específico que ele dura 1 ano, de 4 meses a 1 ano. Então, se ele fica incubadinho lá. Fica ali, que o nosso corpo produz. Então, se eu tiver uma IgM positiva, significa que eu tive uma infecção recente. Então, provavelmente foi agora. Não, eu tenho uma IgM, eu tenho uma IgG, não tenho mais IgM. Provavelmente é antigo. Então, através do próprio exame de sangue, a gente consegue tentar predizer o tempo disso, se é uma infecção recente ou uma infecção antiga. Não é incomum. Eu tinha um amigo de faculdade que uma vez a gente foi doar sangue e aí ele recebeu uma cartinha do banco de sangue, ele ficou apavorado, falou assim, compareça e tal, e ele tinha dado positivo para hepatite B. Só que ele teve contato, não tinha. Então ele teve contato, não sabemos quando, e ficou curado. Entendi. Ele teve contato e limpou o vírus. Mas o exame marca que ele teve contato com o vírus, sim. Quem pode, quem não pode doar sangue, né? Por exemplo, a pessoa tem uma hepatite, qual dessas letras que eu posso e qual dessas letras que eu não posso? Hepatite A e E, pode. Não tem problema, pode. Porque elas não cronificam. Pode doar. Pode doar se não tiver em vigência da infecção. Ok, se não tiver no período da hepatite, exatamente. Foi curado, etc. Né? Que o vírus está circulando. Okay. Essa não tem problema. B, C e D merecem um cuidado especial. Porque assim, pode ter os marcadores negativos, a hepatite C. Pode ter um marcador, a nossa resposta imunológica não está marcando, mas o vírus está lá quietinho. Tá. Então, o ideal é que se tiver algum marcador positivo, faça a pesquisa do vírus ali. Ou seja, a pessoa que vai doar sangue, etc., uma campanha, vai lá doar sangue, não sabe se tem hepatite, etc. O próprio sistema, ou seja, do Hemocentro, né? Ele vai saber, né? Eles identificam. Hoje, as janelas, é ruim a gente falar isso às vezes para a população, porque as pessoas acabam não tendo cuidado, né? Gente, acima de tudo, doe sangue, doe sangue, doe sangue. Né? Mas existe uma janela de tempo, né? Dependendo do teste. Então, a pessoa teve a infecção, quanto tempo que consegue detectar isso, né? Isso varia do teste usado em cada banco de sangue, né? Tem testes que é 4 dias, tem teste que é 10 dias. Mas a recomendação é, se você tem suspeita, né, de que teve alguma infecção, alguma coisa, não doe. Fez tatuagem recente, piercing, acidente pérfuro cortante, viajou para a região que tem alta incidência das infecções. Então, assim, é um risco que você expõe quem vai receber, né? Tá, e o senhor colocou temas interessantíssimos, você já me faz 10 perguntas aqui. Tem gente hoje, entrou na cultura brasileira, tatuagem, doutor, assim, e aí? A tatuagem... Não estou dizendo para não fazer, não. Estamos aqui critério de julgamento, ou seja, é o risco ali, porque está mexendo com sangue ali, né? Exatamente. É um procedimento invasivo. E se ele não for feito com os cuidados de higiene, esterilização, tudo, é uma fonte de propagação do vírus. São portas abertas. São portas abertas. Você está colocando a agulha ali dentro. Fez uma pessoa que tem, fez na outra, levou o vírus. Olha só. Né? Então é uma coisa que... E não tem como você ver, né? Não tem como saber, depende das condições sanitárias do lugar, dos cuidados, tudo mais. Então é um risco, piercing, qualquer um desses procedimentos invasivos, se eles não forem feitos em estabelecimentos que tenham um controle sanitário adequado, de materiais, tudo, pode ser um disseminador de infecção. E isso a gente está dizendo assim para você, porque tem muita gente assim que tem... Claro, tem aqueles locais, para quem gosta, né? Para quem gosta. Estou aqui, enfim, respeitando quem gosta, os gostos, enfim. Gosto não se discute, a gente se respeita, enfim. Mas assim, acima disso, tem gente que tem os ambientes fantásticos, né? Profissionais, etc. Mas tem aquele fundo de quintal também, ou seja, a pessoa quer fazer porque quer fazer, etc. E aí, cuidado com essas maquininhas, com esses lugares. Não é só para tatuagem, é botox, é um monte de coisa. Cuidado com esse tipo de coisa. Né? Perfeito, Frei, perfeito. E expandindo, mesmo procedimentos de saúde, como o senhor colocou, de botox. Às vezes, vou fazer um procedimento ali e leva. Isso é uma fonte super conhecida de disseminação. Surtos. Às vezes, todos os pacientes daquele lugar têm infecção, né? Exatamente, né? Então, porque aquela questão...
Na pele, doutor, por exemplo, assim, a pessoa não sabe que tem hepatite, mas tem uma coceirinha, lá tem a feridinha, vai lá, coloca a unha, etc. Fica embaixo da unha, eu vou cumprimentar alguém, né? Pode ficar. Essa disseminação, ela pode se dar. É que ela precisa de uma porta de entrada. Então, por mais, eu por exemplo, tive um machucadinho aqui, cocei e está com sangue. Minha mão está com sangue, está com vírus. E aí eu vou cumprimentar alguém, minha mão está cheia de vírus. A gente não vê, mas está cheio. Mas se a pessoa tiver um machucadinho, pode ser uma porta de entrada. Entendi. Precisa ter uma quantidade de vírus suficientes para passar. Entendi. Então, não é um contato assim, um vírus só. Né? Não é que a gente vai deixar de cumprimentar, por isso que a importância, a gente tem a importância também da higiene, vale para todo lugar, aquele álcool gel, vale aquela limpeza, isso aí tem que entrar na nossa cultura, porque a gente também está se protegendo e protegendo o outro também. Acho que é o respeito pelo outro que a gente tem que ter, né, doutor? Exatamente. Quando a gente fala de doença infecto-contagiosas, gripes, tudo isso daí é uma questão simples de lavagem de mãos, de higiene, cuidados com alimentos, né? São coisas básicas. Gente, quantas informações valiosíssimas. Vou chamar um intervalo na sequência, eu quero ler mais perguntas, eu quero ler a sua pergunta que eu não li ainda, hein? Então a gente volta já, tomar uma água, olha só que maravilha, e a gente volta já com o Dr. Jefferson falando sobre hepatites. Tudo isso e muito mais no próximo bloco.